Olá, olá! Boa noite, boa noite! Estamos de volta com essa live maravilhosa. Hoje nós temos um super convidado e eu estou muito ansiosa para falar com ele. Eu estou extremamente feliz que a gente vai receber essa ilustríssima presença hoje aqui no nosso Instagram do Empoenf. Eu confesso que a gente teve um pequeno contratempo aqui, tecnológico, e faz parte das melhores famílias. Já adianto pra vocês, manda muito coraçãozinho, porque esse cara merece todos os corações que vocês imaginarem. Então larga o dedo no coraçãozinho, sim, porque ele merece demais, demais, demais. E já vou contar um segredo pra vocês aqui já. Eu estudava ouvindo esse cara dentro do ônibus, tem noção? Então, assim, eu tô extremamente feliz de saber que hoje eu tenho o privilégio de falar com esse cara que tem, assim, uma sabedoria gigante, uma inteligência sensacional. Então, eu tô realmente emocionada. Então, eu vou te pedir mais um favorzinho. Tá vendo essa asa delta que tem aqui embaixo? Compartilha essa live com pelo menos 5 colegas da enfermagem, que eu tenho certeza que essa live vai ser um grande divisor de águas na tua vida. E para aquele seu parceiro, aquele seu colega da enfermagem que faz tanta diferença e que você quer fazer com que ele cresça junto com você. Eu tô fazendo isso agora, compartilhando agora com os meus principais amigos, com os meus principais seguidores aqui do Instagram. Então faça isso já, para quando esse rapaz maravilhoso entrar, ele já ter aqui um público incrível, ouvindo tudo que ele tem para dizer e contribuir com a gente. Eu tô realmente muito feliz. Então, boa noite para todo mundo que tá aqui. E vamos colocando para eu saber de onde vocês estão falando. Eu sei que eu tenho muitos seguidores daqui do Rio, eu tenho muitos seguidores de São Paulo, eu tenho muitos seguidores lá do Nordeste, então um beijo pra todo mundo. E vai colocando aqui pra mim de onde vocês são, porque eu acho que hoje merece uma boa apresentação. Então já vou chamando e vamos ver que ele vai estar aqui na nossa live. E já pode deixando aqui bem claro para todas vocês, para todos vocês. Aí, Júlio do Rio, Jean do Espírito Santo, que maneiro. Boa noite, enfermeiro Marcelo Santos. Boa noite, minha amiga. Como vai? Me ouve bem? Vou bem, tá tudo bem. Todos vocês ouvem e veem a gente bem? Manda coraçãozinho aí, dá um hello pra gente. Cara, Deixa eu eu chamar tava mais gente aqui. contando. Vamos Fala. lá, cada um manda aí para sua asa delta, pelo menos aí para uns 10, 5 amigos da enfermagem. Olha a Paola maravilhosa aqui acompanhando a gente. Cara, eu tô muito feliz de ter encontrado tantos enfermeiros feras, graças a essa conexão que a internet permite pra gente, né? E eu tava contando aqui para eles um segredinho que eu estudava com você, dentro do Ah, que ônibus, ouvindo maravilha. assim. Então é um Tecnologia, né? privilégio. Pois é. Então, essa É desculpa que a galera tecnologia. fala assim que não consegue estudar, que tem preguiça e tudo mais, tá aí, ó. Um canal super top que faz a gente estudar dentro do ônibus, dentro do metrô. Olha, tem família chegando, minha amiga, minha prima maravilhosa, Mariana, técnica de enfermagem, foi uma das minhas influenciadoras para fazer enfermagem. Prima, te amo. E tem muita gente acompanhando a gente. Olha, Marcelo, que sensacional. Vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer o que a gente veio fazer hoje. E aí, Vamos lá. já vou deixar você se apresentar para os meus seguidores que não te conhecem e depois a gente começa, pode ser? Vamos nessa. Então, gente, muito boa noite. Eu sou Marcelo Santos, sou professor, sou enfermeiro, sou pesquisador, divulgador científico no campo da educação e saúde e me aventurando aqui como influenciador digital, tentando ajudar as pessoas que precisam de conhecimento, de conteúdo, compartilhar um pouco que eu sei, um pouco que eu venho aprendendo sistematicamente. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. E assim, eu gosto de compartilhar, porque toda vez que você ensina, você tem que aprender 2 vezes. Então a gente tem que estar sempre se reciclando, o conhecimento é muito dinâmico, ele muda a cada momento, a cada hora. Vide a situação que o mundo está vivendo agora, né? Está passando agora, que é o enfrentamento, né? O combate à Covid-19. Então você tem que trocar o pneu literalmente com o carro em movimento. Tem que se instrumentalizar, ter novos conhecimentos, se posicionar.
em relação a algumas questões. E é isso, eu estou nessa luta aí já na enfermagem há mais de 20 anos, na educação há mais de 12, e sou um apaixonado pelo que eu faço. São dois pilares básicos da sociedade brasileira, né, mundial, educação e saúde. A segurança, eu já fui da segurança, né, eu fui militar durante muito tempo também, e saí dessa área e vi trabalhar na enfermagem. Interessante tu falar que tu saiu do militarismo e veio para a Uhum. enfermagem. Então, conta um pouquinho como é que foi esse início dessa transição, sem... Na verdade, eu conheci a enfermagem enquanto profissão lá nas Forças Armadas. Eu servia em 99, eu entrei nas Forças Armadas, servi no 25 Batalhão Escola, batalhão logístico que tem aqui no Rio de Janeiro, Magalhães Bastos, e lá eram 3 companhias básicas, intendência, material bélico e saúde. E aí, dentro de um perfil acadêmico, nível de instrução, tudo mais, aí eles alocaram, dividiram os militares, né, dentro das suas diferentes qualificações militares. E me colocaram na companhia de saúde. E eu fui trabalhando na parte administrativa, porque eu não tinha nenhuma formação na área da saúde. Estava recém-egresso do ensino médio, pensando em tirar um período sabático e descansar. 18, 17 anos querendo descansar. Cansaço zero. E aí conheci a atividade, tirava serviço na companhia de saúde, na enfermaria, conhecia a atividade, participava de acampamentos. E em outubro, setembro de 99, um grupo de militares foi até a unidade que eu servia para apresentar um curso. Era o curso de Forças Especiais, né? E aí eu fui, junto com os amigos, me enveredei nesse caminho, fui fazer o teste, passei, e aí fui aprovado, fui servir no 1º Batalhão de Forças Especiais. Então, e aí lá eu fiz tudo que tinha que fazer como militar. Então, me graduei, fui promovido, me especializei, e aí eu fui trabalhar com a enfermagem, fui estudar enfermagem, me formei técnico em enfermagem, de ato contínuo, já entrei na faculdade, e aí não parei mais. Em 2006, quando eu ia ser transferido, eu percebi que eu não estava feliz fazendo aquilo. Então eu tinha que buscar outros ares. E aí abri mão da carreira militar e sou muito feliz hoje na enfermagem. Ah, é porque eu não posso mandar coraçãozinho, que na live a gente não consegue, mas coraçõezinhos infinitos aqui agora também. Muito legal isso, é muito bom a gente saber como que é a história. Eu sempre busco fazer isso, porque a gente às vezes vê uma pessoa chegando assim num nível e a gente acha que o cara teve sorte, que foi muito fácil. Então eu gosto de mostrar para o público, né, para os meus seguidores principalmente, que é possível para todo mundo e ver que todo mundo tem uma história, todo mundo começou de algum lugar, eu também comecei como técnica, então é possível para todo mundo. Cara, Marcelo, mais respeito ainda por você. Obrigado. Então, já começando, eu quero mandar um beijo especial para o professor Laércio Neves, que sempre está acompanhando a gente aqui nas lives. Professor, tem que fazer uma dobradinha para a gente se encontrar por aqui também. Eu estou vendo muita Caroline, galera. manda um beijo para os meus filhos aí, Laura e Ivan, entraram agora aí, ó. Laura Laura e Ivan. e Ivan. Ivan. Laura e Ivan! Um beijo especial para vocês, um beijo pro meu priminho Tutu, Arthur maravilhoso, que também está aqui acompanhando a gente. Tem Bacana, muita né? gente bacana, muita gente. É bom ver a família acompanhando o nosso trabalho. E um beijo para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, que acompanham aqui as nossas loucuras na internet. E já vou adiantando que quem quiser tirar dúvida com o enfermeiro Marcelo Santos, já pode mandando as perguntinhas por aqui, tá, galera? Pode mandar bastante coraçãozinho, que assim mais gente consegue ver que a gente está online agora e ao vivo agora. Marcelo, conta pra gente como que foi essa sua virada assim para você criar o canal no YouTube. Como é que foi isso na sua vida? Então, eu sou professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, da FATEC, desde 2010, 11. E em 2015, o Rio mergulhou de cabeça num mar de corrupção, de roubalheira, de desvio de verba, e o Estado começou a quebrar. E eu, assim, eu trabalhava com educação para jovens e adultos, né? Então, com o pessoal mais velho, que tinha na enfermagem uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, uma mudança de rotação total, de dinâmica de vida. Então, assim, eu me sentia muito na obrigação de oferecer sempre o melhor para aquela galera, aquele pessoal. Eu dava aula à noite, o pessoal vinha do trabalho, cansado, às vezes sem se alimentar, e aí a escola não tinha mais a refeição, às vezes a escola não tinha aula, e aí começamos a ter atraso salarial. Até que chegamos a ficar 3, 4 meses sem salário. Então tinha professor que não tinha condições de ir trabalhar.
Então, assim, não tinha condição de pegar um ônibus, pagar uma passagem ou colocar combustível no carro, então houve a greve. E tinha um grupo de alunos que estavam já na reta final para o campo de estágio, mas eles estavam muito inseguros. Então, professor, você pode me ajudar? Eu falei, cara, não tenho como receber vocês em lugar nenhum. A escola está fechada, então vou fazer o seguinte. Eu tinha um canal já que eu falava de política, lá em 2014, 13. Falava sobre mundo geek, brincadeiras, super-heróis e política. E aí decidi transformar o meu canal, tinha um viés diferenciado, para ensinar. Então eu pegava as minhas aulas, fazia a narração, a explicação e mandava o link privado para eles. E aí um mandava para dois mandava para três, e aí começou a difundir toda a brincadeira, entre aspas, né, no YouTube. Então, em 2015, eu acho que um dos poucos canais que falavam de enfermagem era o meu. E aí eu comecei a aprender, porque eu tive que ser autodidata, né? Então, comecei a estudar a edição de vídeo. Aí comecei a investir no canal, traçar parcerias, bater na porta das pessoas e falar, cara, eu tô com um projeto, é um projeto que não tem fins lucrativos, mas tem o objetivo de ajudar as pessoas que precisam. Pô, vem comigo, me ajuda. E aí começaram a me ajudar. Então, eu consegui adquirir material audiovisual, tive capacidade de entender que eu precisava da humildade, de entender que eu precisava mudar a questão de você aprender, né? Que às vezes você acha que sabe de tudo na vida e não sabe. E aí eu fui aprender a edição de vídeo, a mixar som, a iluminação, tudo direitinho, aí pum, chegou. E aí as pessoas começaram a perceber o trabalho e começaram a me procurar. Então hoje eu tenho parceiros grandes, eu tenho a Bebral como parceiro, eu tenho a Guanabara Kugan, eu tenho a Ateneu, eu tenho várias lojas, a Oxyrain em São Paulo. Então são pessoas que vêm pra gente, que estendem a mão, entendem a dinâmica, a proposta de ajudar as pessoas. Nós não somos perfeitos, eu estou no processo de aprendizado, de crescimento, mas enfim, é assim que começou o canal Marcelo Santos. De uma brincadeira, se tornou algo sério, com o objetivo de ajudar pessoas. E sistematicamente, diariamente, eu recebo mensagens de pessoas do norte, do sul, do centro-oeste, pedindo ajuda, agradecendo. Outro dia eu estava dentro do mercado, aí estou no caixa e tinha uma pessoa me olhando, fiquei meio assustado assim. Aí a pessoa saiu, aí voltou a mulher e o marido, né? Aí ficaram me olhando, aí o cara no telefone olhando, eu falei, ih, o que aconteceu? Aí o rapaz veio falando assim, você é o rapaz da internet? Eu falei, depende. Queria te agradecer, me deu um abraço. Aí viu o menino chorando, tinha passado na prova da EAGS, da aeronáutica, e assim, é um menino que eu nem conhecia, que eu estava mandando material para ele, fazia print, elaborava apostila, mandava para ele. Ele estudou, não tinha grana para pagar um curso preparatório, e ele conseguiu estudar só pelo material que a gente oferecia. E aí, pô, a gente consegue mudar a vida dos outros, cara, assim, Com certeza. sem querer. E aí foi isso, assim que eu comecei. Caraca! E, cara, eu falei isso aqui e não é mentira. Eu sigo até hoje e me atualizo e acompanho muitos canais de conteúdo bacana. E eu estudava mesmo no ônibus. Eu falo isso, já falei algumas vezes no canal também. Assim, com fone de ouvido, em vez de estar ouvindo música, eu botava conteúdo e eu ouvia você. E me ajudou a Uhum, passar em algumas provas, dava uma atualizada, dava aquela refrescada na ideia, porque o conteúdo fica fácil. bacana. Então, Uhum. já estou aqui te agradecendo em nome de um público como sua seguidora, então, né? Eu que agradeço, de verdade. Muito legal. E aí, como que foi essa sua virada de chave? Porque eu já conversei com algumas pessoas e até poder se apresentar como um influenciador ou como um youtuber, né? Como que foi essa virada para você? O momento que você olhou para isso e falou assim, agora o negócio é sério. É, assim, eu não sei dizer para você uma data específica, 2015, 16, 17, mas assim, ela foi algo muito orgânico, muito natural. Eu comecei a ter que dividir o meu tempo entre os meus filhos, a minha vida pessoal, o meu trabalho e o YouTube. Só que o YouTube é Uhum. um trabalho também. Eu achava que era um hobby, uma brincadeira, mas não, se tornou algo sério. Ao ponto do Conselho Federal de Enfermagem bater na minha porta e falar, poxa, cara, vem com a gente, vamos nessa. E, sabe, várias situações aconteceram pautado no YouTube. Eu amo o que eu faço. Assim, eu sou um cara tímido, pode não parecer. Eu sou tímido, mas assim, a gente tenta transformar essa timidez em combustível para fazer o melhor sempre. E a gente vai se reinventando. E eu ainda não vivo da influência digital, né? Do YouTube ou do Instagram. Eu sou servidor público federal e estadual, eu trabalho na UF e trabalho na FATEC, trabalho na UF na Escola de Enfermagem,
Então, e eu estou muito inserido dentro da docência, né? Então, essa inserção, ela meio que fez com que a chave virasse de maneira espontânea e sem eu perceber. Então, hoje eu me apresento como influenciador digital também, embora eu acho que é um conjunto, né? É um todo. Pô, é um currículo gigantesco. Quando eu fui colocar aqui para a galera conhecer, para quem não conhecia a sua história, eu fui lendo e um currículo impecável. E, poxa, não tem como a gente negar que a gente tem uma formação, né? Você tem uma formação acadêmica muito É. importante. Você é um cara que já influencia vidas por ser docente, por ser professor. Só que você expandiu aí a possibilidade de gerar conhecimento numa escala infinita, porque qualquer pessoa pode te ver na internet sem ser aí o privilegiado de estar na sala de aula com você. Muito legal. E é engraçado isso, assim, eu recebo mensagem de países de língua espanhol, hispânica, portuguesa, Moçambique, Angola, as pessoas vêm pedir ajuda, vêm trocar figurinha, como é que é o Brasil, como é que é? Vem aqui conhecer, e é bacana, porque você vê outra realidade. E assim, eu acho que eu comecei a entender que eu precisava ser professor quando eu tive uma professora, que eu nem condeno não, assim, ela falou uma vez uma coisa para mim que me deixou muito chateado, muito triste. No campo de estágio, eu questionando o comportamento de um médico, de um enfermeiro, técnico, e perguntei, professor, o que a gente faz para poder evitar que isso acontecesse? Eu vim de um ambiente de hierarquia e disciplina, então, assim, para eu falar com o meu superior hierárquico nas Forças Armadas, eu precisava prestar continência e pedir permissão para falar. Para me retirar, de pedir permissão. Então, aquela coisa estava muito arraigada em mim ainda. Eu trazia muito, até hoje eu trago isso, da hierarquia da disciplina. E falei, mas não está certo a forma como somos tratados, sabe? Não somos vistos, somos ignorados, somos desrespeitados, não fazia nada. Ela falou o seguinte, cara, entra, faz o seu, vai embora, não se envolve, ponto, nada vai mudar, não vai ser você que vai mudar isso. Eu fiquei com aquilo na Ah, cabeça e falei, como não vou mudar? E aí, nos plantões que eu fazia, eu era muito rígido, muito técnico, muito burocrático, muito certo, sabe? Eu exigia o certo o tempo todo, porque nós lidávamos com vidas humanas. Então, uma pessoa que está ali reclamando de dor, de repente, para você, uma dor de uma unha quebrada é uma dor mínima, mas para aquela pessoa é a dor mortal. Então, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que ser contemplada as demandas do paciente e trabalhada de forma linear, objetiva. Eu falei, e encontrava essas mesmas pessoas com esse pensamento retrógrado de não vai dar certo, ó vida, ó azar, que profissão ruim, não quero isso, por quê? Eu falei, cara, aqui dentro é difícil de mudar. Eu tenho um canal para mudar alguma coisa. É na docência. Transferindo um pouco do conhecimento, da experiência de vida que eu passei ao longo dos anos para as pessoas que querem. Se você, num universo de 60 alunos de uma turma, se você consegue mobilizar e fazer com que um aluno reflita no que você falou, cara, você já ganhou o mundo. Porque esse um multiplica a informação, multiplica até que... E assim, eu, sistematicamente, quem é meu aluno sabe o quão chato eu sou, eu quebro paradigmas, eu sou entusiasta da educação, eu sou entusiasta das metodologias ativas. Eu acho que a enfermagem não tem que ser reprodutora de banda ou de protocolos, tem que pensar, tem que ter uma visão crítica, concordo. analítica. A escola, ela ensina o cidadão a reproduzir comportamentos. Eu não Com tenho certeza. condições de discernir o que é certo e o que é errado, porque está no protocolo, está no POP, está no bundle, está no manual, está na diretriz, porque o meu chefe falou, porque o doutor disse, porque a enfermeira mandou. E você não questiona, sabe? E aí eu tento trazer os meus estudantes a pensarem dessa forma. Analise, contemple, pesquisem, saiam da zona de conforto, se inquietem, fiquem desconfortáveis com o não. O não faz parte do jogo. Você já tem o não, você tem que ir em busca do sim. Tá com medo? Como você mesmo fala, vai com medo assim mesmo. Vai cheio de Vai medo, com medo mas mesmo. vai. Não fica parado. Porque assim, as oportunidades batem na porta. Assim, eu tive sorte, esse cara teve sorte. Tive sorte de estar preparado quando a oportunidade bateu na minha porta. Eu penso dessa forma. Eu falo para todos eles, mudem o paradigma, mudem o pensamento, façam o certo. Não importa se 99% faz o errado. Se você, esse 1%, acredita no que você faz, vai e faça. Então é isso. Eu acho que a mudança do professor e agregando uma competência de influenciador é bacana. Porque quando você fala, as pessoas param para te ouvir. E aí isso é bacana. E isso é um poder que a gente tem que saber utilizar.
A gente tem que se empoderar para poder fazer o certo. Então a gente tem que trazer para a gente o valor, trazer para a gente a responsabilidade, a autonomia, e tudo isso se dá com conhecimento, todo dia eu estudo, todo dia eu paro para ler alguma coisa, e eu não consigo entender como as pessoas não o fazem. Mas enfim, é isso. Mas eu sou entusiasta, não desisto nunca. Eu também sou. O mundo gira muito rápido e eu costumo dizer que, cara, eu trabalho no meio da tecnologia, né? Eu faço mestrado em saúde digital. Então, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo afora e o Brasil, às vezes, fica olhando muito para o seu próprio umbigo. Acho que é muita incoerência da enfermagem, de alguns colegas nossos, achar que não precisam se atualizar e que é blá, 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 ou que a gente está querendo fazer ciência. Sim, querida colega, nós somos ciência. Goste você ou não, nós somos ciência. E você vai ter que engolir, ou se adaptar, ou será engolida, porque o futuro já está aí. Então, você tocou num ponto. Pode falar. Pode falar. Não. Eu ia falar o seguinte, que eu trabalhei com muitas pessoas difíceis. Muitos. Dentro do ambiente militar, no ambiente civil. Difíceis. Arrogantes, prepotentes, hostis, deselegantes, mal educadas. Mas tem um escudo que protege você contra tudo. É o conhecimento. As pessoas te olham de forma diferente quando você abre a boca para falar com... Eu lembro uma história, assim, doutor. Eu, plantonista do serviço de urgência e emergência, lá de trauma, dentro de um hospital universitário, e muitos acadêmicos, muitos médicos recém-formados, muitos residentes. E aí chegou um rapaz novo, deveria ter uns 23, 24, 25 anos no máximo. Era o primeiro dia dele e ele entrou na sala de trauma, o circo pegando fogo, e aquela correria toda, eu tentando gerenciar a equipe, intervindo junto com os profissionais, interagindo com os médicos mais antigos, que tinham uma visão, a mente mais aberta. E aí, eles lá parado, eu fui me apresentar como enfermeiro líder da equipe, eu fui lá, meu nome é Marcelo Santos, tudo bem? Eu sou enfermeiro do plantão, quem é você? Aí eu sou o doutor fulano. Aí eu falei, putz, você não entendeu a minha pergunta, qual é o seu nome? Ah, sou o doutor fulano. Eu falei, cara, doutor é título acadêmico, não por nome de tratamento. Qual é o seu nome? É porque, quando ele se apresentou como doutor, ele quis colocar um distanciamento técnico que colocava ele lá no patamar de cima e eu aqui embaixo, eu e minha equipe. Eu falei, não, nós somos atividades interdisciplinar, nós somos complementares. Você trabalha num campo e eu no outro, mas quando a gente se une, somos imbatíveis, porque nós fazemos a diferença para o paciente. Se tiver essa segmentação, você, o doutor fulano, eu, o enfermeiro Beltrano, não vai dar certo. Mas aí... Eu tive um professor muito bom na época de ensino fundamental, Paulo Sérgio. Ele falou o seguinte, para você entender o seu presente e mudar o seu futuro, tem que conhecer o seu passado. Então, se você olhar para trás e ver... A enfermagem é uma profissão nova, bem dizer. Então, temos pouco... A enfermagem moderna tem 200 anos do bicentenário de Florence esse ano. Então, que ela nasceu. Não é nem da enfermagem moderna. Então, assim, quando a enfermagem veio para o Brasil em 23... A Fundação Rockefeller veio fazer aquela avaliação toda, e vieram... E os médicos que formavam as enfermeiras, era uma profissão basicamente feminina, num país totalmente machista, num continente machista, onde a opressão da mulher é muito grande, o desrespeito à mulher é muito grande. Então, a enfermagem nada mais era que uma profissão adjacente, coadjuvante. E muita gente se formou e veio trilhando esse caminho de ser coadjuvante, de ser só figuração, de não assumir o protagonismo, não se empoderar. E aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer a diferença dentro do meu nicho. Não importa se eu falo para uma pessoa, para 10 pessoas, para 1000 pessoas. Eu tinha que mostrar esse comportamento. E aí eu comecei a estudar mais e mais, para poder ter padrão de discussão, mesmo nível. Eu discuti dentro da minha ciência. Então eu tinha um paciente, eu queria participar do round sempre, eu era muito novo, recém-formado muito novo, e não era ouvido pelos mais antigos. E aí, quando eu sugeria, posso ir no round hoje? Aí o mais antigo, tá de palhaçada, tem que fazer isso, aquilo. Eu falei, eu preciso participar do round. E aí eu ia participar do round e fazia minhas intervenções pontuais, mas com substância. E aí eu comecei a ser visto de outra forma por todos. Em nenhum momento eu quis aparecer. Eu quis evidenciar a profissão. E aí, assim, todos os lugares pelos quais eu passei, eu consegui escalar as atividades até chegar no cargo de chefia. Já fui coordenador de terapia intensiva de um grande hospital público do Rio de Janeiro. Já fui coordenador de emergência de um grande hospital público aqui do Rio de Janeiro.
Então, assim, a gente tem que mostrar que, não que seja melhor que os outros, mas que nós temos potencial. Que nós representamos uma categoria muito sofrida. Então, a gente está batendo aí. Outro dia eu propus um debate com um colega, ele falou, não vou falar com você sobre isso, não quero. Ah, mas por quê? Vamos lá, a gente fala qualquer coisa, não tem problema. Falar de política, parece que nesse período é um crime falar sobre política. Mas quando eu falo de política, eu não estou falando de política partidária, aquele pensamento binário, que limitador. Eu contra você, você contra mim, nós contra eles, a enfermagem contra a medicina. Não penso nisso. Quando eu falo de política, eu falo de política sanitária, política educacional, para melhorar a qualidade do ensino, a enfermagem, a qualidade dos professores. Eu já esbarrei com muitos professores que saíram da academia e foram direto para a sala de aula, sem passar pelo estágio ou pela prática, sem conduzir um serviço, sem conduzir, gerenciar uma equipe, que é difícil pra caramba. São pessoas diferentes, de idades diferentes, de realidades sociais diferentes, de convenções culturais diferentes, de religião diferente. Você precisa equilibrar. Fazer uma analogia, é o time de futebol. Se o time está perdendo, o que eles fazem? Tiram o técnico. Troca o técnico. Mas, na verdade, você tem que criar metodologia para que as pessoas entendam que você pode mudar a sua profissão se você se capacitar, se você ser respeitoso, se você respeitar o seu colega, a profissão e você. Aí você muda tudo. Eu tinha falado disso na nossa última live, você estava até aqui acompanhando, né, Marcelo? Que nós somos a enfermagem. Isso que a gente está falando aqui pode parecer muito bonito e eu costumo sempre levar para o nosso ponto lá na beira do leito, né? Também. Mas que tipo de retrato a gente está colocando para a sociedade de que nós somos? Porque o que hoje os políticos não enxergam a gente, o que hoje o médico não enxerga a gente, que a colega da fisioterapia, da nutrição não enxerga a gente, é porque na maioria das vezes a gente está sim se submetendo ou sendo subserviente no nosso serviço. E aí a gente quer depois que o outro reconheça como? Se nem você reconhece sua função, seu papel, e quando está numa roda de amigos, familiares, ou num outro cenário que as pessoas não sabem o que é enfermagem, em vez de você valorizar e dar aí o seu parecer de algo positivo da enfermagem, as pessoas ainda denigrem mais ainda, só contribuindo para aquela visão destrutiva da nossa profissão, da nossa categoria, né? E aí, já pegando esse gancho, pode. Só fazer um convite para você que está assistindo a gente, você vai compartilhar essa ideia. Você vai lá no Google, vai digitar PL, Consulta Pública, Senado, PL 2564/2020, que é o projeto de lei do Senado que propõe uma lei que estabeleça um piso salarial para toda a enfermagem brasileira. Gente, tá um absurdo. Somos 2.300.000 profissionais da enfermagem no Brasil todo. E lá na consulta pública tem um pouco mais de 300.000 que votaram. Cadê você? Depois não adianta ficar reclamar que ganha pouco, que tem que trabalhar em 2, 3 lugares para poder compor sua renda. Se você não faz... Boa. Cara, assim, com a internet é muito boa, mas a internet tornou um escudo e um esconderijo para as pessoas. Tem muita gente que milita nas redes sociais, sabe? Assim, e eu não tô querendo condenar quem faça isso, não. Mas tente fazer de uma forma correta. Se te chamarem para o debate, para o embate, para a luta, vá. Porque é você que vai fazer a diferença. A gente fala muito assim, porque determinadas profissões são corporativistas. Cometem erros e se omitem. Debatem lá nos bastidores. A gente não. A gente escracha o colega, a gente escracha o trabalho, a gente escracha, não apresenta soluções, não propõe soluções. Só propõe o quê? Só dedo na ferida, só mais problemas. E aí a gente está cansado de gente assim. Então, assim, a profissão, qualquer profissão, uma profissão nada mais é que uma convenção social. Então, dentro da sociedade, se organizou em grupos sociais e criou-se o quê? As profissões, família, escola, religião, beleza, criado. Dentro desse contexto, você vai ser respeitado de acordo com o seu posicionamento social. Se você é de um grupo social que não tem representatividade, que não tem respeito, que não tem nada, o nada vai ser o seu campo, a sua seara. Então, discutir política é importante, sim. Ouvir o contraditório é importante, sim. Não tem que ficar chateado quando alguém fala que não concordo com você, não acho. E se alguém te ofender,
convide para o debate. Vamos lá, mas por que eu sou isso? Mas por que está falando isso? Me convença do contrário. Por quê? E aí não que você vai querer menosprezar a pessoa, mas você vai tentar entender aquela dinâmica, de repente a pessoa só é ignorante. E o ignorante do verbo ignorar, de desconhecer. Não é que a pessoa é rude, hostil, grossa, mal educada, não. Ela só ignora, ela não tem acesso àquele conhecimento. Então, a sociedade brasileira, um país em desenvolvimento de terceiro mundo, a gente está vendo o que está acontecendo agora. Somos o epicentro mundial de uma doença que começou, ela veio de um continente para cá, ela não veio de ônibus, de trem, de metrô, de barco, ela veio de avião. E o pobre nem sempre tem condições de pagar uma passagem de avião para a China. Então veio para cá por outros meios e quem está sofrendo é o pobre, sabe? E aí é corrupção, é desvio de verba, é enganação, é falcatrua. A gente está dentro de um turbilhão político, dentro de um turbilhão sanitário. A gente não sabe o que faz. E aí oportunistas que vêm, tiram dinheiro, desviam, enfim. Eu penso dessa forma. Tem que mudar. Como vai mudar? Através de posicionamento político, do debate, de uma boa formação profissional, pessoal. Lembrando que eu falo, às vezes você está discutindo política educacional com os seus estudantes, e eles não entendem, porque eles vieram de uma catequização escolar, aquele modelo de educação bancária. Você senta na cadeira, eu sou professor, dono da razão. Te dou o conteúdo, você recebe o conteúdo, mastiga e responde na prova. Então, é reprodução, sabe assim, o aluno precisa do estímulo do docente para ele agir. E eu penso diferente. Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida, a professora Miriam Marinho, professora Selma Petra, professora Maritza Consuelo Ortiz, professora Deise Ferreira, Lelita Xavier, pessoas maravilhosas que trouxeram essa visão do debate. Então, a gente tem que fazer com que o corpo discente entenda que tem que quebrar o paradigma. Porque se eu quero ser um bom profissional de enfermagem, eu não posso me pautar só no que está escrito no livro, ou no regulamento, ou no procedimento do POP, porque de repente se apresenta para mim um paciente com uma configuração clínica totalmente distinta, diferente. E o que eu vou fazer? Não está no checklist, não tem checklist, não tem protocolo. O que você vai fazer? Tem que trabalhar com o seu conhecimento e com a sua expertise. Então é isso. A visão crítica, né? A visão crítica. Transformar a enfermagem é um processo que é de médio e longo prazo. É médio e longo prazo. É mudar a consciência política de uma população toda, que está hoje fragilizada, vulnerável e segmentada. Não há um consenso na união. Tem razão. Eu costumo dizer, quando a gente fala sobre política, ou quando eu trago algum conteúdo desse tipo, que pensar em política, antes de mais nada, não é um fla-flu, não é ser a favor de X ou de Y. É a gente compreender os nossos direitos como cidadão. O que são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais isso, a gente começa a prestar mais atenção nas nuances desse cenário. E uma coisa muito importante que você citou, e eu só vou reforçar, é que nós somos mais de 2 milhões de profissionais. Pensa bem, se todos esses profissionais votassem, e se pelo menos tua mãe, teu pai, seu marido, sua esposa votasse a favor. Olha bem o tamanho de repercussão que isso teria, ou o impacto que isso teria lá nas bancadas, ou na frente que essas pessoas poderiam representar para nós. Então, a enfermagem ela tem um número muito importante que pode ser usada para o bem e usada para o mal. A grande pena que eu vejo é que a gente ainda mantém o comportamento que a gente espera por um salvador sem entender esse nosso poder pessoal. Então, se cada um fizer a sua parte, ninguém segura a enfermagem, a gente não teria nem tempo para estar discutindo esse tipo de coisa, nós estaríamos conversando sobre qualquer outra coisa de avanço na enfermagem e não esses assuntos tão passados. Eu peguei um artigo de 1986 e que a enfermeira estava fazendo lá um artigo discutindo sobre o cenário de trabalho e ela tinha as mesmas reclamações de hoje. Então, assim, para mim é muito doloroso, porque a gente tem hoje a robótica avançando, a gente fala sobre física quântica, igual um amigo aqui colocou, a gente fala de neurociência, a gente fala de tanta coisa foda, e a enfermagem ainda está nesse mimimi, nesse blá 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 que já deveria ter avançado há muito tempo. Mas isso tudo, a responsabilidade disso é nossa, não é de outra pessoa, né? Porque, assim, vivemos de uma cultura de delegação, terceirizar problemas. Então, como você falou, eu vou esperar aqui sentado um salvador da pátria. Não tem. Quer ver um exemplo? A bancada do legislativo, das casas legislativas no Brasil, seja municipal, estadual, federal, ela é dividida em bancadas. Você vai ter a bancada dos policiais, que é a bancada da bala.
você vai ter a bancada do agronegócio, você vai ter a bancada dos médicos. Hoje, se eu não me engano, hoje na Câmara Federal temos em torno de 80 profissionais da medicina. Uhum. E temos uma enfermeira. Exatamente. Uma. Aí eu te pergunto, na hora de votar as 30 horas da enfermagem, você acha que quantos enfermeiros você conhece que são donos de plano de saúde? Donos da Amil, da Unimed, da Assim? Quantos? Que são sócios minoritários que sejam. Quantos enfermeiros você conhece que são ministros da saúde? Tivemos um secretário agora. Quantos enfermeiros você conhece que são donos de grandes redes clínicas? Não temos. Então, eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, fazendo um cálculo, explicando por que as 30 horas jamais será votada, jamais será aprovada, enquanto não tivermos lá uma bancada forte dentro dos congressos, dentro do Congresso, dentro da Casa Legislativa Municipal. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está aí, a enfermeira Regiane de Almeida, deputada, terceiro mandato, ela conseguiu emplacar uma lei das 30, não das 30 horas, mas recebendo o valor proporcional às 30 horas. O que aconteceu? O que aconteceu? O lobby político. Foi lá, chegou junto ao judiciário e caiu. Somos 2.300.000 profissionais. No Rio, 288.000. Você elege vários deputados, vários vereadores, você elege um prefeito. E você não consegue ter união. Você não consegue ter compreensão de que, assim, beleza, já dei oportunidade para o advogado, para o engenheiro, para o médico, para o cozinheiro, para o pipoqueiro. Vamos tentar agora alguém da enfermagem? De repente, você que está assistindo a gente aí, que tem um perfil, vai lá, se candidata, se filia, tenta, luta. Fortalece a entidade de classe que te representam. Eu não vejo, de verdade, eu sou amigo de muitos médicos, pessoas que desenvolvem a medicina como profissão, vou te falar assim. E essas pessoas, eu não as vejo discutindo profissão, metendo um malho na profissão, reclamando. Pode até fazê-lo, mas nos bastidores. De olho no olho com o colega. Não vai denegrir a profissão. Então, a gente vê nos fóruns de discussão do Facebook, Instagram, as pessoas às vezes cometem um erro de grafia e tudo mais, e o pessoal vem martela. Sabe? Então, a gente precisa de consciência política para poder instrumentalizar a profissão e oferecer condições de lutarmos, de discutirmos, de pleitearmos. Se você se cala esperando que eu levante dessa cadeira e faça com que o dinheiro entre na sua bolsa, você vai morrer sentado aí sem um centavo no bolso. Então, você tem que multiplicar. Então, é você se identificar se tem algum profissional da enfermagem que está se candidatando no seu estado, no seu município, vá lá, ofereça a oportunidade, dê um voto de confiança. O cenário que está aí, pior não fica. Vai lá, ofereça. De repente, quem sabe, daqui a alguns anos, o projeto de lei das 30 horas é aprovado, o piso salarial é aprovado, aí você não vai precisar, você que está assistindo a gente, trabalhar em 2, 3 lugares, sabe? De cortar o coração das minhas alunas, mães, aí às vezes não tem com quem deixar os filhos, às vezes iam com os filhos para a escola, e aí há uma diretriz que não pode ter criança dentro da escola, por questões gerais, e aí a pessoa tinha que abandonar o curso. Ou então, quantas de vocês que estão assistindo a gente, que abriu mão de estudar para que o seu filho estudasse, porque você não tinha condição financeira de estudar e de oferecer ao seu filho, ao seu sobrinho, enfim. O marido e a esposa, um vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então você estuda, depois que você terminar, eu vou estudar. Porque a gente tem que trabalhar muito. Então, assim, trabalhar muito em condições precárias, ruins, e sem uma remuneração digna, adequada. Então, assim, eu peço a você que tenha mais consciência e que discuta a política, sim, mas não política partidária, política social, econômica, educacional e sanitária, porque é a seara que a enfermagem transita. Exato. Eu falo pra caramba, eu te falei, né? Vou falar mais um pouco só para complementar. Procurem candidatos. Eu vejo muita gente questionando e depois ainda falando assim, porque o Corém, o sindicato, gente, o que ele está falando se aplica em qualquer cenário, tá? Então, se você quer mudar o Corém, se você quer mudar o seu sindicato, se você quer mudar lá a Federação Nacional dos Enfermeiros, se candidate, é só formar uma chapa, você junta com seus colegas, um grupo aí que você acha interessante e se candidate. E aí você vai entender os bastidores desse processo, e aí quando a gente entende os bastidores, a gente costuma olhar com uma nova visão e ver que existem muitas coisas, tem muito caroço nesse angu, que a gente costuma brincar, e a gente começa a ver que não é um mundo da Alice. É só a gente parar para pensar.
Hoje a gente tem uma bancada gigante da área da saúde composta por médicos e eles nunca vão votar a favor da enfermagem. E aqui eu não estou denegrindo a enfermagem, porque eu também tenho amigos médicos. Mas é uma questão muito óbvia, muito objetiva. Eu sou dona de uma determinada empresa e eu vou votar para que a minha empresa seja mantida com o menor custo possível e o maior lucro possível. É para isso que existe uma empresa. Então, vamos refletir, a enfermagem precisa entender que nem sempre ele é seu amigo e a enfermagem precisa votar na enfermagem, sim. Então, nas próximas eleições, procure no Google. Se não apareceu, se você não tem tempo ou não tem saco para assistir a campanha eleitoral, procura no Google. Você vai ver que com certeza tem um candidato da enfermagem na sua cidade. Então, se liga. Já que a gente está falando tanto disso, eu vou trocar só um pouquinho o assunto da política, que eu acho sensacional, e eu acho que a gente pode marcar uma outra live só sobre isso, se você quiser. Com certeza, marcado já. Então, fechou. O que você entende, então, sobre ser um enfermeiro empoderado? Essa palavrinha que está tanto na cabeça da galera, que eu amo de paixão, e que, na minha opinião, você já representa essa figura. Você sabe que a palavra empoderamento ela é muito mal utilizada em algumas situações, né? As pessoas falam porque é modismo. Entendeu? Assim, eu vou falar porque ser empoderado é bacana. Eu boto a camisa, sou empoderada, sou empoderado. Mas não sabe o real significado. E o empoderamento, ele não bate na sua porta e vende bandeja numa bandeja de prata. Você tem que lutar e conquistá-lo. Então, empoderamento é você conquistar o seu respeito, o seu lugar dentro do universo, você ser ouvido, você ser respeitado. Mas isso vem de uma construção. A construção que parte de você, parte do João, do Pedro, do Carlos, da Ana, da Maria, da Fátima. Você não acha na rua empoderamento. Você constrói, você se espelha em alguém empoderado. Eu tenho uma amiga, amo de paixão, estudou comigo, Bárbara Barbosa. Amo. Bárbara, ó, sou teu fã, querida. Eu também sou fã dela. Veio de uma construção profissional também de base, guerreira pra caramba, e ela é empoderada ao extremo. Ela é. Sabe assim, ela é empoderada ao extremo. E ela vem conquistando vitórias. As pessoas olham, mas como isso aconteceu? Não acompanham a construção do empoderamento dela, de anos, cara. A mulher é uma guerreira, e me representa, eu sou fã de carteirinha. Teve live dela aqui. Live dela aqui também. Tudo lá no meu canal do YouTube. Galera, se tu não conhece, tem essa live dessa galera toda, nesse mês da enfermagem mesmo. Pra gerar esse valor aí que a galera precisa. Ela é sensacional. Então, o empoderamento vem muito disso, de você construir o seu respeito, de você construir o seu lugar dentro do ambiente, dentro do cenário político, social, econômico, financeiro, educacional. É construção. Então, se empoderar não é só você gritar, eu sou empoderado. Não, é você mostrar por A para mais ver. Não fale. Seja empoderamento social. Boa. Seja o catalisador. Sensacional. Acho que esse é o grande X da questão. É o ser. Antes de querer o reconhecimento disso, é ser realmente, né? Eu costumo brincar que... Brincar não, mas é, na verdade, uma realidade. A gente tem um perfil, né? Como a profissão, ela tem essa condição mais feminina, majoritariamente composta por mulheres. Talvez isso esteja um pouco arraigado a essa nossa submissão feminina. E talvez não, né? A gente sabe que, historicamente, culturalmente falando, isso está muito associado. Mas isso precisa mudar. A gente já tem mulheres fazendo muitas coisas diferenciadas e a gente precisa mostrar o nosso valor e o nosso poder. Então, eu costumo dizer que, antes de ser uma enfermeira empoderada, a gente precisa ser uma pessoa na nossa vida, na nossa rotina diária, uma pessoa empoderada. E aí, só assim a gente consegue empoderar no nosso trabalho, né? Porque não é dividido, não existe essa dicotomia. Eu sou Caroline Maroto, enfermeira depois. A enfermagem veio depois. Então, antes eu sou uma pessoa. Muito legal isso. Também penso assim. Tem que ser. E aí, a gente falou dessa condição da pele. E eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre essa condição política. Já que a gente teve aí um tempo bom, eu achei que a gente ia extrapolar um pouco, mas não foi. Eu gostaria que você desse mais dicas para os nossos seguidores, que, por sinal, está sendo uma live bem movimentada. Quando você pensa sobre essa PL, sobre essa votação e sobre esse número, o que você entende que... Por que a gente ainda manteve esses 300 mil votos no meio desse cenário tão gigante? Engajamento. Falta engajamento. Eu conversei com pessoas esclarecidas que falaram o seguinte: isso aí é mais do mesmo, isso é só fumaça.
Tá, mas vamos tentar? Vamos tentar pelo menos? Vamos testar? Vamos fazer lá, vamos tentar buscar uma evidência? Uma enfermagem pautada em evidências? Vamos tentar, vamos votar 2.300.000 votos. Beleza. Ah, não deu em nada. Então tem uma coisa errada. A gente vai ter argumento para questionar. Para questionar. Eu recebi um link hoje que fala o seguinte, uma petição pública da suspensão do pagamento da anuidade do Conselho Regional de Enfermagem. Eu não vou falar nada sobre isso. Eu convido a cada um de vocês que pesquisem sobre a lei que determinou, que dispõe sobre a criação dos conselhos profissionais. Eu não digo nem conselho da enfermagem, é conselho de profissões. Então, tem uma legislação, tem um item que fala sobre isso. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essas questões. Imagine o seguinte, o cenário. Falamos que quem manda na saúde do Brasil são determinadas profissões, que a enfermagem está fora. Imagine se não tivéssemos entidades de classe, boas ou ruins, o critério é seu de avaliação, de julgamento de valor, que não tivesse força de nos representar. Iremos estar trabalhando sem o EPI, sendo assediados moralmente, sendo ameaçados, sendo ofendidos, agredidos, porque nós não temos força para votar, entrar no celular e apertar um botão. Imagine para debater, questionar. Muita gente, eu entendo isso. Ah, Marcelo, mas eu não vou me dispor no meu trabalho porque eu tenho conta para pagar no final do mês. Beleza. Tudo bem. Então você vai continuar sendo massa de manobra, sendo gado, sendo ovelha, sendo rebanho, sendo massacrado, humilhado, pisoteado, mal pago. Eu trabalhei num lugar, hospital público, que na hora do descanso não tinha lugar para descansar. Falei, como assim? Eu fui na direção do hospital. Eu fui lá questionar, reclamar. Quem me conhece sabe. Eu, chefe da emergência, transição entre grupos de profissional, estava saindo um contrato, entrando uma cooperativa, estatutária, aquela bagunça de profissionais, vários vínculos empregatícios que criavam uma dicotomia, uma segregação. Aí eu faço o mesmo que você, ganho menos, não vou fazer. E aí o pessoal não estava sem trabalho, e eu falei para o chefe que hoje esse mesma pessoa é o secretário estadual de saúde. Trabalhei com ele. Fomos os dois na delegacia e fechamos a emergência. Vamos lá falar, não tem condição de trabalhar, não tem RH, não tem pessoal. Eu vou estar colocando o cidadão em risco, colocando aqui dentro, porque não tem. E aí eu fui perseguido muito por essa... Mas você é maluco? E não foi perseguição vindo do diretor, que era o médico, não. Era perseguição vindo da direção de enfermagem. Sabe? Esse nível de submissão que a gente tem. De se esconder atrás de alguma coisa. Então, assim, dá cara para bater. Vá lá e faça. E fizemos e deu tudo certo. Sensacional essa sua descrição de um fato, e essa é a grande questão. Eu também tive muitos embates com as chefias. Primeiro que esse termo chefia já deveria ter sido abolido, né? Que chefe, quem estuda administração sabe que chefe tem aquela condição autoritária e líder tem outra característica. Mas eu tive esse tipo de embate e eu percebo que são pessoas que têm muito medo de perder esse cargo. Talvez por diversas questões, mas às vezes eu percebo também um pouco de entendimento real de valor da própria enfermagem ou do seu próprio trabalho, né? E aí tem medo de ter o embate e perder o seu emprego, então talvez ela tenha um pouco de desconfiança da sua própria capacidade de seguir. E aqui não é nenhuma puxada de orelha para nenhum chefe, mas eu sinto em dizer, porque quando tu é bom, tu tem vaga em qualquer lugar. Mas quando você é bom demais, você acaba ofuscando e incomodando as pessoas. E aí, puxa com certeza, com certeza. E isso é a pior parte para mim. No meu entendimento agora, falando de uma forma muito pessoal, a gente começa a olhar para uma pessoa que está tendo mais visibilidade e olha para ela como se ela fosse uma grande concorrência. Cara, então faça melhor do que ela e não tire o tapete dela. Isso mostra caráter, Caroline, antes de mais nada. Caroline, eu vivenciei várias situações assim dentro do hospital, que assim, eu, professor, dava aula em curso preparatório e aí, no intervalo do plantão, na hora do descanso, dava aula para o pessoal, treinava com o pessoal, e aí surgiu um concurso. Aí falaram assim, cara, não compartilha com ninguém essa informação, não. Meu Deus, como assim? Você acha que se eu omitir a informação dos outros, você vai passar porque outros não vão? Não existe isso.
Então, assim, a gente ainda tem esse tipo de comportamento, de modus operandi, de tentativa de minar forças, colocar o coleguinha para baixo, diminuí-lo. É porque assim, o medíocre vai te trazer para baixo para que você fique no nível dele. E é isso que é verdade, infelizmente. A vida tem sabe, de um emprego que está seleção de um hospital, contratando, não fala. Porque tem medo que o colega vá lá e tire a vaga dele. Ah, Pois é, o absurdo. professor Leandro, ele está dizendo aqui, gostei desse comentário, inclusive. Vivemos hoje na enfermagem o que os negros viveram. Eu também sinto. Eu sinto a enfermagem sendo escravizada e aceitando. E pior, os outros enfermeiros são os nossos capatazes, como alguém colocou aqui, mas não deu para acompanhar, que tem muitos comentários, eu estou muito feliz. Quero só pontuar Mas um. Pode. é só você pegar a história da profissão. Isso aí. Medicina, direito e engenharia, profissões imperiais. O filho do rico saía do Brasil, colônia, e ia para a Europa para estudar. Quando ele voltava, ele constituía a elite colonial. Então, esse comportamento, esse pensamento elitista, ele vive hoje. Então, assim, eu recebi na minha família, vai fazer enfermagem, vai limpar a bunda, pelo amor de Deus, profissão de mulherzinha, que não sei o quê. Aí, os elogios que eu recebo até hoje. Cara, você é muito inteligente, por que você não faz medicina? Estuda mais um pouco e faz medicina. Meu Deus, eu estudo pra caramba todo dia. Se eu sou digno de receber o seu elogio, não foi por sorte, foi por esforço, estudo. Entendeu? Com certeza. Foi por dedicação. Então, assim, a gente ainda tem aquele complexo de vira-latas. Então, assim, é quebrar esse paradigma. Lá, antes de 23, quem ensinava, quem formava as enfermeiras eram os profissionais médicos, com cunho de saúde pública, de auxiliar dos médicos. Isso foi mudando com o passar do tempo. Quando a ABEM começou a intervir, a participar ativamente, quebrando paradigmas, mudando cenários. Mas mesmo assim, pouco tempo. Nesse pouco tempo, precisa que a gente tenha consciência. É conhecer a nossa história da nossa enfermagem, é discutir a história da nossa enfermagem, é discutir o presente da nossa enfermagem e tentar construir um futuro. E o futuro vai vir com o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem que hoje está na graduação, oferecer acesso, independente da questão de raça, para todo mundo à faculdade. Então, assim, a gente percebe aí a necessidade de formação de profissionais da enfermagem. Eu falo para você o seguinte, está me estendendo muito aqui na minha resposta. Cenário caótico, hecatombe zumbi, pandemia. Uma série de hospitais de campanha, vagas temporárias. Quando a pandemia acabar, esse povo que está trabalhando temporário vai trabalhar onde? Será que essa galera está pensando no depois? Será que esse pessoal Não, sabe o que pensando... eu ouvi, Marcelo? Que é para ganhar experiência. Fala sério, Pensa né? nisso. Fala sério, né? Fala sério. E aí você coloca lá, chama de respeito com a população que vai utilizar o serviço, que é o serviço público, mas ele é pago pelo público. Ele não é a caridade, ele é pago pelo público. Então o público tem direito, independente da classe social. O cara que mora no Leblon, o cara que mora nos Jardins, o cara que mora na comunidade, o cara tem direito ao acesso ao serviço público, de qualidade. E essa qualidade diz também da força de trabalho, do RH, dos recursos humanos. Se você pega qualquer um para trabalhar, eu não tenho experiência, mas eu vou assim mesmo, primeiro, eu me coloco em risco porque não tem EPI para todo mundo. Tá um caos. Aqui no Rio de Janeiro, foi em Teresópolis, Petrópolis, uma menina, a estudante de enfermagem, ela faleceu. Porque ela viu lá aquele chamado do governo, eu vou lá pegar experiência, vai lá. Quem vai te orientar? Quem vai te supervisionar? Você não tem nem a carga de conhecimento necessária para você desenvolver a atividade. E aí você acaba se prejudicando. E assim vai por diante. É esse o ponto, porque, por exemplo, eu e você somos especialistas em UTI. Eu tive 2 anos da minha vida investidos para essa área, que não é uma área qualquer. Tem muita tecnologia lá dentro e o cuidado ele é completamente diferente. O olhar crítico e clínico para aquele doente é diferente. E a gente está colocando pessoas sem experiência nenhuma para atuar ali dentro. Então é um risco para a própria pessoa e um risco para a própria população. E a gente fala de humanização. Que tipo de condição é essa? Somos uma mão de obra extremamente qualificada e colocando agora qualquer coisa, então não precisa mais especializar ninguém. A gente está com foda-se e bota todo mundo lá dentro. Não precisa mais de especialista, certo? E isso também é uma condição de postura e de empoderamento. Isso também é um ato de entender que para que a gente se especializa, então? Já que então eu gastei dinheiro e tempo
né? Que tempo é muito mais valioso. À toa, sinceramente, eu não consigo compreender. Vou só responder o enfermeiro Douglas, que colocou lá em cima. Ele botou assim, essa live tinha que estar passando no Jornal Nacional. Sonho da minha vida, ter 1 minuto numa rede aberta, quem sabe um dia. Mas, enquanto isso não acontece, essa live será disponibilizada nos nossos canais do YouTube, lá no EmpoEnf. E se o enfermeiro Marcelo Santos quiser botar no canal dele, fique muito à vontade, meu amigo. Mais pessoas vão receber esse conteúdo. Então, para quem quiser assistir depois, compartilhar, fique à vontade. Beleza. Marcelo, nós estamos com 19 horas em ponto. A gente tem 4 minutos, né? Porque eu entrei um pouquinho atrasada. Temos 4 minutinhos para a gente falar aí o nosso fechamento. Então, eu queria oferecer um presente para os seus seguidores. Posso? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Pode falar, então. Posso? Já passa as honras. Então, gente, deixa eu só achar aqui na minha bagunça aqui. Achei. Eu queria oferecer para você, esse livro aqui, que eu participei de 3 capítulos. Inclusive, eu falo aqui sobre a questão da utilização do vídeo como instrumento de ensino e aprendizado, metodologia ativa, sala de aula invertida, elaboração de cartilhas. Então, um livro aqui do grupo de pesquisa Nesse Gen, organizado pela professora Zenite Rosa Silvino, da UF. Então, aqui, ó, livro muito bom. Eu vou estar mandando para você fazer um sorteio aí para os seus seguidores. Que bacana! Muito obrigada, Marcelo. Aí, galera, vou já dar um post para esse sorteio, então. E aí a gente vai fazer alguma coisa bem legal, Marcelo. Obrigada. Gratidão verdadeira. Então, antes de eu fechar... Vou mandar autografado ainda. Autografado. Poxa, eu queria um desse. Vamos lá. Brincadeiras à parte, eu vou agradecer, então, imensamente, você abrir a sua agenda. Eu sei que você é um cara que tem muitos compromissos. Foram muitos dias para a gente conseguir fazer essa horinha com você. Então, eu te agradeço verdadeiramente por estar aqui conosco, por abrir esse assunto tão maravilhoso comigo. Então, muito obrigada. Eu sou sua fã de muito tempo, admiro demais o seu trabalho. Foi uma das minhas inspirações para criar o canal. E agradeço aqui a todas e a todos os seguidores, tanto o meu quanto do enfermeiro Marcelo Santos, que estão aqui acompanhando essa live. Lembrando que a gente vai deixar disponível no YouTube para você rever e compartilhar para quem você quiser. Muito obrigada para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Vocês poderiam estar vendo qualquer coisa na internet hoje, inclusive Netflix e Prime, Amazon, tem tanta coisa para rolar. E você estava aqui acompanhando a gente, então... Beijos de luz para todos vocês. Eu já sei que vocês são enfermeiros diferenciados por estar aqui, por ter ouvido tanta coisa bacana. Então, um beijo especial. Marcelo, eu já vou me agradecer mais uma vez e vou deixar você fechar essa live já com mais uma perguntinha. 3 dicas para a gente fazer a diferença na enfermagem. Se dedique muito. Conheça a história da sua profissão. Conheça quem foram os precursores da profissão que você hoje executa. Você bate no peito, eu sou enfermeiro. A enfermagem é muito mais que uma arte, é uma ciência. Você precisa estudar. Então, se respeite, conheça o seu passado e estude muito. Ao invés de você maratonar uma série na Netflix, na Amazon Prime, vai estudar. Maratona anatomia e fisiologia humana, maratona aí, exame físico. Vai estudar, cara. Vai estudar, aproveita esse tempo para você se capacitar, adquirir novas competências. Então, os 3 básicos é você se respeitar enquanto pessoa, enquanto profissional, é você conhecer a sua história e tentar mudar o seu presente e o seu futuro, e você estudar sempre. Então, é a tríade que eu cobro dos meus filhos, cobro dos meus alunos e executo na minha vida. Sensacional. Gente, sem palavras, né? Acho que essas 3 dicas merecem estar anotadas, assim, grudadas na geladeira, na porta da geladeira. Então, muito bacana, de verdade. Isso serve para quem já está há mais tempo na estrada da enfermagem, isso serve para quem está começando agora, isso serve para quem está ainda como estudante, isso serve para você que já tem aí muitos anos de terapia intensiva ou de uma área da enfermagem que você esteja pensando em mudar. Repense, se avalie como pessoa e veja que é possível mudar, que a gente tem um monte de exemplo bacana rolando aqui da internet. E gratidão infinita para você. Marcelo, de verdade, eu amei essa live. E já deixa aqui o convite de verdade, tá? A gente vai ter que fazer uma próxima live só sobre política. Gente... Com certeza. Um beijo porque o professor Marcelo, ele tem um outro compromisso agora, então já vou encerrar, mas já deixo adiantado
vai rolar um post sobre esse sorteio maravilhoso. Então, corre lá no feed daqui a pouquinho que eu já tô postando para você ver as regras do jogo. E aí, acompanha a gente. Quem não segue ainda o perfil dele aqui no Instagram, corre lá, Enfermeiro Marcelo Santos, Marcelo Santos, que você vai ver o perfil dele aqui no Instagram. Gente, 10 segundos, Marcelo. Gente, beijo.